Quantos gostam de receber presente? Só para os visitantes. Hoje é só para os visitantes, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou vendo o horário que está bem avançado. E hoje de manhã eu avancei no horário. E o tempo que avancei de manhã, eu quero ver se eu reduzo para ministrar a palavra. Né? Porque nós temos ceia ainda. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, por que nós invertemos a data? Justamente para apresentar os novos frutos que vão se batizar semana que vem, na nossa festa da colheita, amém? E agora eu falei, nossa, eu ia fazer a ceia, mas vamos batizar primeiro, depois nós fazemos a ceia, pode ser? Ou nós fazemos a ceia, né, depois já batizamos, porque senão, né? Já está batizado pela fé, né? Mas enfim, final. Fala a pessoa do seu lado assim, ó, shh, eu estou sem voz, se você ficar concorrendo comigo vai ser complicado, amém? E, irmãos, vamos falar isso a semana que vem melhor, aleluia. Pastor, o que você vai falar? Volta a semana que vem, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Olhe para que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça. Oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, gere mesmo transformação em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, se você avaliar a sua vida, você vai perceber que você, no decorrer dos tempos, você foi sendo mudado e transformado. E assim é quando você mesmo avalia a sua própria vida, mas os de fora também, quando eles avaliam a sua vida, eles também conseguem ver essa transformação, eles também conseguem ver se você está avançando ou não. Então veja, se você pegar a história de um homem, ele nasce, ele é uma criança, não é verdade? Criança dá trabalho, sim ou não? As irmãs do Kids, criança não dá trabalho, criança dá fruto. É verdade. Dá muito fruto na fralda, amém? Um dos frutos, dá muitos, frutos bons e alguns frutos que tem que trocar de hora em hora. É verdade ou não é, irmãs? Mas isso faz parte. Mas à medida que essa criança ela vai amadurecendo, ela larga as fraldas. Ela vai avançando, ela vai crescendo. Chega um momento que você não precisa mais dar comida, porque ela consegue se alimentar sozinha. E assim não é? Ela vai amadurecendo. Chega uma hora que é uma luta para passar de ano, passar raspando. E assim não é, Caleb? É. Ele que se expõe e eu que estou na maldade. Então veja, é assim, mas chega uma hora que o homem amadurece. Quando que a gente sabe que ele amadurece? Eu costumo falar que o homem amadurece depois que ele assume responsabilidades. Porque e eu falo que ele para assumir é responsabilidade mesmo, quando ele casa, é quando ele vai avançando, porque quando você pega um solteiro, eu me lembro quando eu era solteiro, irmãos, eu trabalhava para ter um bom carro, eu trabalhava para comprar boas roupas, ia no barbeiro famosíssimo lá em Pirituba para fazer um bom corte no meu cabelo, eu me preocupava só com essas coisas, comigo, mas depois que aconteceu, e nem queria casar, nem queria ter filho. Mas depois de um tempo eu amadureci um pouco mais. Eu tive o desejo de casar, de ter filho, de assumir uma família. E as coisas foram avançando, foram amadurecendo. E aí chega uma hora que, depois que você casa e tem seus filhos, aí parece que você não vive mais para você, mas você começa a viver em função da esposa e dos filhos. As mulheres, chega um momento que ela começa a viver ali em função da casa, do marido, do casamento, da criação dos filhos, se envolve, e assim não é.
Então veja, porque você vai amadurecendo. Você pega um jovem, uma adolescente, você está treinando ela para aprender a lavar louça, ela quer lavar, sim ou não? Não. Mas você pega uma dona de casa, ela quer lavar, sim ou não? Também não. Mas por que ela lava? Porque ela amadureceu. E a grande diferença dos imaturos, a grande diferença dos imaturos para aqueles que são maduros, é que as crianças, elas fazem só aquilo que dá prazer. Mas os maduros, eles fazem aquilo que é necessário. Eles fazem aquilo que é necessário. Por quê? Porque eles tiveram a revelação. Tiveram a revelação que é necessário fazer. Então fazem. Então veja, pastor, por que você está dizendo isso? Porque a nossa vida cristã é mais ou menos assim. Tem pessoas que amadurecem rapidamente, mas tem algumas que, no decorrer do tempo, eles permanecem imaturos. Permanecem imaturos. Né? O apóstolo Paulo mesmo fala, passado o tempo decorrido, vocês estão fazendo as mesmas coisas. Ou seja, vocês não cresceram, vocês não avançaram. Então nós como igreja, nós precisamos crescer e avançar. Precisamos fazer aquilo que de fato é necessário. Então veja, pastor, o que eu tenho que fazer? Sabe, os imaturos, eles querem fazer só aquilo que dá prazer. Agora, Jesus era alguém imaturo, sim ou não? Ele fazia a sua vontade, sim ou não? Ele mesmo fala que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele é alguém que de fato entendeu e compreendeu. Então a grande questão é, às vezes nós, por uma falta de entendimento ou de maturidade, né, e o quanto antes você tiver essa revelação, mais rápido você vai avançar na sua vida cristã. E, pastor, já sou crente há muitos anos. Veja que revelação a respeito de quem é Jesus não tem a ver com tempo de vida cristã. Não tem a ver. Alguns falam, pastor, eu conheço toda a palavra de Deus, eu leio a Bíblia todos os anos, tá? Mas você teve revelação a respeito daquilo que você leu? Então é importante você conhecer a palavra, esse é o primeiro passo. Mas depois, você precisa de fato ter revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Porque talvez você veio para a igreja e falou, não, vou me batizar porque agora eu descobri. Eu estou quebrado financeiramente, agora Jesus vai me prosperar. Jesus prospera, sim ou não? Sim. Meu casamento está destruído. Jesus restaura casamento, sim ou não? Sim. Mas para que essas coisas aconteçam, você precisa ter maturidade de quem verdadeiramente Jesus é. Amém? Porque senão você vai viver uma vida muito misturada. Se você não tiver algo muito consolidado, que tem a ver com uma identidade de quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, aí qualquer coisa você é levado. Qualquer coisa você é levado. Mas quando aquilo é bem consolidado, você não permite que essas coisas, outros ventos de doutrina, venham e te levam. Então veja, não tem a ver com o tempo de vida cristã. Projeta para mim Mateus, capítulo 16. Vamos ler uma porção. Vamos ler até do versículo 13 em diante. Olha o que diz a palavra. Não, não é isso daí não. É 13, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém disseram ser ele o Cristo. Então veja que só Pedro teve essa revelação. Então não tem a ver o quanto que você já leu a palavra de Deus. Tem coisas que você precisa ter revelação da palavra, porque a revelação da palavra é que vai te levar a alguns acessos, onde você verdadeiramente é transformado. Então tem pessoas que elas conhecem a palavra, elas conhecem a verdade escrita, mas ainda estão muito misturadas com o mundo. É uma bagunça interior. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de mistura. Vamos supor que eu estou com um galão aqui de 20 litros de água pura, cristalina, mineral, a água mais potável da face da terra. Saúde, vida. Mas aí eu vou ao banheiro, chego lá, alguém fez lá o número 2, não deu descarga, eu pego só uma colherzinha de chá e jogo aqui dentro e misturo. Eu te pergunto, quantos beberiam dessa água agora? Por quê? Aparentemente você vai olhar, ela está cristalina, mas pelo fato de você saber que eu joguei uma colherzinha contaminada, você agora fala, essa água não serve mais. Quantos estão compreendendo? Então veja, tem muitas pessoas que ainda, elas têm uma experiência com Deus, mas elas ainda são misturadas. Elas ainda não tiveram revelação de que quem verdadeiramente é Cristo. E aí o mundo ainda atrai, o mundo ainda fica ali. Ainda tem algumas misturas. E quem está misturado, ao invés de influenciar, eles acabam sendo influenciados. Você fala, nossa. E eu posso testemunhar isso porque eu fiquei muito tempo dentro da igreja misturado. Eu me converti, eu falei, vou ganhar agora todos os meus amigos. Eu sei que aqui nunca ninguém pensou isso. Mas você está ali apaixonado, tem uma experiência. E eu falei, não, agora eu vou ganhar. Mas eu tinha ainda muita mistura. Aí eu ia no churrasco dos meus amigos, falei, vou ganhar todo mundo. Quando eu chegava lá, eu não ganhava todo mundo, eles me convertiam para o mundo. Eu estava falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas, porque ainda havia uma mistura. E quando você está misturado, você não influencia ninguém. Muito pelo contrário. O que é isso? É uma falta de identidade de quem verdadeiramente você é, em Cristo, de quem Cristo é em você. É quando você fala, o que vão pensar de mim? É quando os adolescentes já vão para a escola, fala, se eu falar que eu sou crente, eles vão me isolar, muito pelo contrário. Quando eles verem a luz de Deus refletindo, eles falam, quero ter o que o fulano tem. Quantos estão compreendendo? Então Deus nos chamou. E aqui é interessante que essa pergunta que Jesus fala, quem eles dizem que eu sou? Isso revela o quê? Revela o coração. Algumas pessoas estavam falando lá, ele é o profeta, ele é Jeremias, nossa, ele é maravilhoso. Mas e para você, quem Jesus é? Quem Jesus é para você? Ele verdadeiramente é o Filho de Deus? Porque quando você tem essa clareza, identidade firmada, não importa o que aconteça, você não fica abalado. A sua identidade, ela não é mudada pelas circunstâncias adversas.
Então, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas, eu sei que não é o seu caso, mas tem pessoas que elas gostam de testemunhar. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Então, quando Deus prospera, dá uma casa, dá um bem, elas gostam de testemunhar. Mas eu te pergunto, e no dia da crise, e no dia mau? A sua alegria de servir ao Senhor, ela se perde? É fácil você saber se Cristo de fato é o Filho de Deus para você. Porque tem pessoas que elas adoram o Senhor quando tudo vai bem. Mas quando você pega alguém com uma identidade extremamente firmada, ela consegue ver o todo. Inclusive no dia mau. Apóstolo Paulo é um grande referencial de um homem maduro. Por quê? Ele estava servindo a Deus. Imagina você. Você está lá servindo a Deus. E aí você fala, nossa, fiz um encontro, expulsamos demônio e tudo. Mas eu estou lá no encontro, de repente, me prenderam, me bateram. Isso não é justo. Eu estava lá em nome do Senhor Jesus. E agora tudo está dando errado. Deus, você me esqueceu. Não estou em dúvida agora se eu quero te servir ou não. Veja, o apóstolo Paulo era um homem maduro. Estava dando tudo aparentemente errado. Mas pelo fato da sua identidade ser extremamente firmada em Cristo, ele não deixou que as circunstâncias ao seu redor o abalasse. E qual que é o desfecho da história? Ele está preso no cárcere interior, que era o lugar mais profundo, os dejetos, quem estava em cima, caía lá embaixo, mas ele estava lá o quê? Louvando e adorando o Senhor, porque não deixava que aquilo, o cenário que estava à sua volta, interferisse na sua identidade, de homem de Deus. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas tem pessoas que quando passam uma tribulação no casamento, eles esquecem de que Cristo é o Filho de Deus, ele só está trabalhando, só está te aperfeiçoando. Mas aí você já quer pegar o cônjuge. Eu tive uma revelação depois que eu casei. Quando eu era solteiro, sabe qual que é a diferença do solteiro e do casado, irmãos? Quantos sabem? É que quando você é solteiro, acontece alguma coisa errada, você fala, nossa, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Nossa, quis morrer. Mas depois que você casa, você não quer mais morrer, você quer matar. Essa é uma diferença básica. Brincadeira, irmãos. Vai que minha sogra ouve e fala, o quê? Quer matar minha filha? Oh, Deus. Brincadeira. Mas quantos casados concordam comigo? Olha aí. Não estou só nesse pensamento. Mas veja. Não, essas coisas só os casados compreendem. O solteiro apaixonado, ele fala, eu jamais vou discutir com o amor da minha vida. Oh, Deus. Pastor, por que você fala isso? Que eu pensava isso. Eu olhava para Paula e falei, nossa, é maravilhosa. Não que ela não seja. Continua sendo. Oi? Oh, Deus. Mas enfim. Então, queridos, o que acontece? Quando Jesus pergunta, isso revela o seu coração, porque às vezes você adora o Senhor, você serve o Senhor quando tudo está indo bem. Mas quando vem uma crise financeira, você esquece de adorar. Você desanima de vir para a célula. Você começa a questionar. Agora, eu nunca vi um homem que tem uma identidade firmada, ele passar por uma crise financeira. Alguns questionam Deus, mas eu nunca vi um cara que tem uma identidade firmada, ele está passando uma crise financeira, ele acorda e fala, rapaz, não sei se eu sou homem hoje não. Estou com uma crise financeira, não sei, acho que eu estou a fim de mastigar um chiclete. Nunca vi isso. Por quê? Ele sabe quem ele é. A circunstância adversa não abala a sua identidade. Quantos estão compreendendo? Então veja,
Fala para o pessoal do seu lado, você é um homem de Deus. Fala para você é uma mulher de Deus. Então veja, mas quando você confessa e você tem revelação como Pedro teve, qual que é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Essa revelação, Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelaram. Essa revelação, essa profecia, através de uma revelação, faz com que essa confissão alcance o céu. Por que alcança o céu? Porque Jesus continua falando. Fala, olha, essa revelação é de alguém que tem uma identidade madura. É alguém que decidiu assumir responsabilidades. E aí Jesus fala o que para ele? Olha, você vai receber agora a chave. Você vai receber agora uma chave. Não é isso que fala? Vou te dar a chave. Isso fala o quê? Fala de autoridade. Crianças não recebem chave da casa, porque acham que é só para brincar. Mas quando tem uma idade permanente, ou melhor, uma idade onde ela expressa a responsabilidade, então agora ela pode ter a chave. Sabe, queridos, nem todo mundo tem a chave da igreja, mas aqueles que de alguma maneira abraçaram um tipo de responsabilidade, esses têm a chave da igreja. Quantos estão compreendendo? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você pode passar a sua vida cristã inteira, você está se batizando hoje, mas a semana que vem você pode ter alguém completamente maduro que abraçou o propósito de Deus e fala, eu quero mais, eu quero mais e eu quero mais. Mas talvez você possa passar a sua vida inteira cristã falando, não, eis-me aqui. Já viu as crianças quando elas são imaturas e elas vão fazer o número 2? O que elas falam? Elas não sabem limpar. O que elas falam? Não, eu sei o que elas falam, porque eu falei muito. Qual que é a frase? Ô mãe, acabei. Quantos falaram mãe, acabei aqui? Deixa eu ver aqui. Qual que é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Faz parte do processo. Qual que é o problema? O problema é passado o tempo decorrido, tipo uns 40 anos, o filho falar para a mãe, ô mãe, acabei. Irmãos, isso é um absurdo ou não é? Vamos ser sinceros, sim ou não? O que você faz se você é pai, se seu filho já tem uns 20 anos, e fala, ô pai, já acabei. Você vai falar o quê? Quantos acham que isso é um absurdo? Deixa eu ver sua mão aí. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a posição do pai. Fala, passado tanto tempo decorrido, ainda não se posicionou para resolver esse tipo de problema. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como você acha que você está na sua maturidade espiritual? Que às vezes Deus está olhando para você e fala, rapaz, é tanto potencial e ainda não aprendeu a resolver esse problema. Não aprendeu ainda que ele deveria, passado o tempo decorrido, ele já devia estar liderando uma célula. Passado o tempo decorrido, ele já deveria ter formado um discípulo. Passado o tempo decorrido, ele já deveria ter aberto a sua casa para ter um anfitrião. Passado o tempo decorrido, já não era mais para ele estar fazendo as mesmas coisas de menino. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas depois que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Sabe, glória a Deus por vocês se posicionarem, entenderam? Mas abraça o propósito de Deus, o quanto antes. Decida avançar, decida ser um homem que entendeu
o chamado de Deus para você. Quantos estão compreendendo? Fala, pastor, hoje é dia de batismo, pastor, pega leve. É só para você lembrar que um dia você se batizou também. E dentro desse processo, aonde você está? Você está ouvindo do seu filho, ô pai, ô mãe, acabei, ou você é aquele que está gritando ainda? Sabe, tem um momento que nós precisamos nos posicionar. Jesus está às portas, irmãos. Aliás, minha esposa vai dar uma aula maravilhosa, que é a volta de Jesus. E ela é PhD nesse assunto. É terça-feira? Terça-feira. Você quer saber mais da volta de Jesus? Vem aqui para ouvir. Né? As 2 próximas terça-feiras ela vai estar dando aula. Irmão, Jesus está às portas. Nós não podemos mais perder tempo. Sabe, nós fomos para o encontro lá, maravilhoso, né? As vidas se batizando, glória a Deus, mas nós não podemos perder tempo. Não podemos. E é interessante que eu estava observando isso. Eu estava observando. Eu fico observando meu filho também. Inclusive as notas dele. E eu falei, rapaz, se não tirar, você não vai. Mas veja, em contrapartida, eu vejo pessoas que entendem rapidamente o propósito de Deus. Que abraçam rapidamente. Eu estava vendo algumas pessoas que entendem rápido. O que é isso? De alguma maneira amadurecem rápido. Eu demorei. Se eu pudesse voltar, eu voltaria. Mas o tempo que passou já foi perdido. Também não vou ficar chorando, eu sempre olho para frente. Quantos estão compreendendo? Mas tem pessoas que elas abraçam rapidamente. Rapidamente. E aí eu estava vendo, eu não gosto de ficar dando exemplo, mas eu vou dar. Depois, se ele quiser brigar comigo, briga. Sinal que não amadureceu. Mas eu estava vendo a postura do Koji. Ele se batizou no último encontro, mas ele entendeu o propósito de Deus. Saiu falando e trouxe um amigo na sequência. No dia da festa da Esperança já trouxe um amigo, depois trouxe outro, trouxe um amigo, trouxe para o culto, veio trazendo. E, ou seja, ele foi falando. Se todo mundo que ele falasse estivesse aqui, a igreja estava mais cheia. Mas aí, alguém que trabalha com ele, ele falou, teve um encontro, Calma está aqui, vai se batizar. Aí o Leandro falando, né? O Leandro contando as estratégias. Eu vou falar também agora, né? Aí ele falou, não, falei, não sei o quê, aí ligou, falei, Koji, agora eu já fiz uma parte, agora você continua. Queremos que você vá para o encontro. Foi assim ou não foi? Ou seja, e aí eu vou te falar uma coisa, o vô não aguenta quando o neto convida. É verdade. Porque se tem uma coisa que a avó gosta de fazer, é vontade de neto. Quantos aqui são avós? O neto pede, você não aguenta. Você não tem dinheiro, mas fala, rapaz, vou dar um jeito. É assim ou não é? Mas daí com todo jeitinho, armaram ali. E aí não teve jeito. Teve uma experiência, entendeu batismo, que verdadeiramente é um batismo de arrependimento. Vai aqui se batizar também. Quantos estão compreendendo? Então veja, é alguém que de alguma forma se batizou no último encontro, mas amadureceu e tem amadurecido rápido. Mas às vezes você se batizou e ainda está falando, não tenho ninguém para falar. Para quem que eu vou falar? Porque essa é a história de muitos crentes. Falar, meus relacionamentos são só os cristãos. Para quem eu tinha que falar, eu já falei. O que é isso? É quando você, na verdade, você fala, quer saber, estou cansado. E aí parece que começa a ficar um monte de entulho.
Mas quando você começa a abrir a sua boca e falar das boas novas, quanto mais você fala, mais a fonte a jorrar, ela jorra a vida. Quantos estão compreendendo? Sabe, irmãos, nós precisamos nos posicionar nesses dias. Eu creio que de fato é um tempo que Jesus está voltando. Você olha o cenário mundial, não está muito favorável. Vamos ser sinceros, verdade ou não é, irmãos? Mas qual que é a boa notícia? Deus guarda os seus. Deus guarda os seus. Até em tempo de deserto, Deus guarda os seus. Então veja, queridos, nós não podemos mais perder tempo. Hoje nós vamos fazer um batismo aqui. Mas eu creio que o ano que vem, o ano da multiplicação, nós vamos muito mais além do que nós somos até hoje como igreja. Eu creio que cada rede vai crescer muito mais do que cresceu até hoje. Eu creio que daqui a pouco nós vamos ter que multiplicar o culto da manhã e o culto da noite. Pastor, por quê? Porque é o ano da multiplicação. Agora, isso só acontece se você sair da sua zona de conforto. Quantos estão compreendendo? Então veja, eu creio que semana que vem nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez nesse ano. Mas eu confesso que eu estou com o meu coração cheio de expectativa por 2026. Por quê? É o ano da multiplicação. É o ano da multiplicação. E quando você coloca a ordem na sua escala de valor, aí tudo muda. Pastor, como é que eu coloco ordem na minha escala de valor? Lembra que eu falei que quando você é solteiro, você vive para você? Aí você casa, aí você vive para o cônjuge. Aí vem os filhos, aí você vive agora para o filho e para o cônjuge. Muitos param aqui. E se perdem aqui. Fala, pastor, é muito problema. Pois é, você só vive para os problemas. Mas quando você descobre que a fonte se amadureceu, agora eu vivo para Cristo. Quando você discerne isso e tem essa revelação, aí acontece um grande alinhar na sua vida. Por quê? Não quer dizer que os problemas não vão acontecer, mas quer dizer que agora você tem sabedoria para lidar. E aquilo que aparentemente é umas circunstâncias ruins, se tornam oportunidades para que a igreja seja firmada. É quando Cristo muda, é quando você ajustou o seu alicerce. Então Jesus ele diz no texto seguinte, olha, Simão Barjonas, você não vai mais chamar Simão Barjonas, agora você vai chamar Pedro, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. O que ele está dizendo? O que é essa rocha? A rocha é Cristo. E ele vai edificar, ou seja, você só consegue crescer, amadurecer, quando Cristo for o seu alicerce. Esse prédio ele só está de pé, porque antes de construir as paredes, antes de levantarem as vigas, foram construídas um alicerce. O seu casamento ele só funciona se Cristo for o alicerce. As suas finanças só prosperam segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão do mundo. Que o mundo ele te dá, mas não tem alicerce, depois ele toma. E aí você vive naquela gangorra, hoje eu tenho, mas não tenho, hoje eu tenho, mas não tenho. Mas quando você estabelece um alicerce, isso não quer dizer que você não vai ser checado, mas o dia que você vai ser checado, você continua adorando o Senhor. Fala, agora bem-aventurado és. Agora você está pronto. Quantos estão compreendendo? Sabe, esses são os dias de nós como igreja adorarmos o Senhor, independente das circunstâncias. Porque um homem maduro, uma mulher madura, ele adora o Senhor. Esses dias, tempinho atrás, um líder veio falando, pastor, você não sabe. O que foi? O fulano na minha cela fez isso, isso e isso. O que ele estava falando? Crucifica-o, crucifica-o. Eu falo, calma, querido, bem-vindo ao barco. Todas as vezes que você se posicionar, vão falar mal de você. Pastor, mas você não sabe o que ele fez. Pois é. O problema não é o que ele fez, o problema é o que você está fazendo. Lembra que eu falei, criança nova faz cocô na fralda, filho. Vai lá,
Você pode fazer duas coisas, você manda ele embora, ou você vai lá e limpa, ensina. Quantos estão compreendendo? Então, nós somos chamados para expressar o amor. E a nossa identidade não pode ser interferida. Uma certa vez um irmão falou: pastor, você não sabe, fulano saiu, está falando mal de mim, de você. Eu falei: faz parte. Você não vai falar nada, pastor? Eu falei: eu não. Pastor, nós precisamos falar, porque agora ele está falando com o irmão da célula, está falando, precisamos falar. Eu falei: eu não vou falar nada. Deixe ele falar. Você sabe da verdade? Ele falou: eu sei. Eu falei: eu também, então. Não, mas o povo tem que saber. Eu falei: deixa eu te falar um negócio. Eu falei: irmãos, falei para ele: irmão, fique em paz. Porque eu não vou fazer as coisas, se ele está na carne, deixa ele na carne, não vai ser eu que vou entrar. Quantos estão compreendendo? E eu falei assim: o dia que eu falar mal dele, eu fechei as portas para o dia que ele quiser voltar. Quantos estão compreendendo? Pastor, eu não concordo. Precisamos fazer alguma coisa. Eu falei: estou precisando, vem cá que eu vou orar por você. O problema agora não é mais o irmão, o problema agora é você, filho. Ama o irmão, não tem como. Eu falei: esse é o problema. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos expressar o seu amor. Se tiver um teclado aqui agora e puder distribuir os elementos, depois nós fazemos o batismo para encerrar. Sabe, queridos, quem vai se batizar, quiser se trocar também agora rapidamente aí. Olha aí, temos uma ministradora. Irmãos, não se dispersem. Olhem para cá. Sabe, queridos, Jesus, quando morreu naquela cruz, ele disse que nós faríamos coisas maiores. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Queridos, Jesus, antes de partir, ele falou: olha, vocês vão fazer coisas maiores. O Tiago está falando algo aqui que é verdade. Vamos batizar primeiro, depois já toma a primeira ceia, né? Quem vai se batizar já ficar trocado aqui. Vamos fazer o batismo, mas deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Presta atenção. Jesus, nós vamos ter que organizar esse negócio aqui. Então quem vai batizar, vem os familiares aqui, os irmãos ficam sentados, acho que vão transmitir. Mas olha só, Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Fala assim para a pessoa do seu lado, assim, ó, shh, os irmãos estão agitados demais. Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores. E às vezes, nós pensamos assim, quer dizer que nós vamos ter mais cura, mais multiplicações de pães e de peixes. Você não associa isso, irmãos, a princípio, sim ou não? Sim. Pastor, eu quero ter os milagres, as curas. É fato que Jesus tem. Mas sabe onde são as coisas maiores? É quando você começa a perdoar como Jesus perdoa. É quando estão falando mal de você e você está perdoando. Estão te ferindo e você está perdoando. Estão falando mal e você está falando: Senhor, qual que era o papel de Jesus? Jesus estava lá na cruz sendo crucificado, depois de ter sido açoitado, cuspido, escarrado, e ele está lá apanhando. E o que ele está falando? Pai, perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Esse coração de amor por aquele que te persegue, por aquele que fala mal, por aquele que tenta te destruir, aquele que te trai, é quando você tem esse coração de fazer coisas maiores do que Jesus fez, é que essas demais coisas elas vão acompanhar. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus só pelo frisson, só pelo grande mover de Deus.
Sabe, Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos perdoar mais, pudéssemos amar mais, pudéssemos investir mais. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, antes de fazer a ceia, nós vamos fazer o nosso batismo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acho que algumas pessoas estão se trocando, é isso aí? Ainda é isso? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos demais se trocam? Que viu o Cauã ali, né? Ele sumiu. Quem mais está aí? O Cauã? O Heitor? Aleluia. Vamos adiantando então. Nós vamos fazer o fechamento para nós tomarmos a nossa ceia, amém? Mas vem cá, Heitor. Aleluia. Queria chamar os familiares do Heitor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tá transmitindo ali no telão? Tem que esperar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Heitor, você crê que Jesus morreu naquela cruz por amor a você? Sim. Você crê que no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive para que você tenha vida e uma vida em abundância? Sim, eu creio. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia, amém? Aleluia. Quem que vai agora? Carlos. Aleluia. Pessoal, tragam as toalhas dos batizandos aqui também. Traga junto. Vem cá, Luiz. Aleluia.
corintiano. Sempre um pouquinho mais pra frente aí, tá bom. Pastor Wagner, vem cá me ajudar a segurar o microfone. Aleluia, Luiz. Aleluia. Tem mão para dentro, isso. Amém. Vai ser rápido. Luiz, você crê que Jesus, por amor à sua vida, se fez maldito naquela cruz para morrer em seu lugar? Sim. Você crê que no terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele vive para que você tenha uma vida e uma vida em abundância? Eu creio. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Prometo. Então, diante dessas testemunhas, diante do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. A água está quente, Priscila. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Priscila, quanta luta para chegar até aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus te ama. Amém? Priscila, você crê que Jesus, por amor à sua vida, se fez maldito naquela cruz, no seu lugar? Sim, Você crê que ao terceiro dia, Ele ressuscitou e hoje Ele vive, para que você possa desfrutar de uma vida e uma vida em abundância? sim, Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? sim. Então, diante de Deus, diante dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia. Tem que abraçar o líder de céu, hein? Aleluia. É o Cauã. Aleluia. Aê, Cauã! Aleluia. Cauã, você crê que Jesus morreu naquela cruz por amor à sua vida? De todo o meu coração. Você crê que Ele ressuscitou no terceiro dia para você ter uma vida e uma vida em abundância? Eu creio. Promete segui-lo todos os dias da sua vida? Eu prometo. Então, diante de Deus, diante dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos,
Hoje é um dia tão feliz, tão especial. Sabe, a festa no céu quando o Filho se posiciona. Aí em Marcos 16, eles falam: quem crer e for batizado será salvo. Hoje salvação e festa nos céus. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos ceiar agora. E eu creio que todas as vezes que você... Olha para mim aqui agora, aqui. Sabe, queridos, todas as vezes que nós ceiamos, a ceia, ela não pode ser um ato religioso. Sabe, às vezes eu vejo que muitas pessoas fala a pessoa só assim, ó, shh. Deixa eu tirar a foto aqui que não dá para concorrer com a foto. Mas nós vamos tirar mais foto ainda, amém? Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entendemos o propósito de Deus, o chamado de Deus, todas as vezes nós vamos dar fruto, e frutos que permaneçam. Sabe, nós podemos viver a nossa vida cristã de qualquer forma. Às vezes você fala: pastor, está faltando tantas coisas. Pastor, parece que eu faço, mas quanto mais eu faço, parece que eu só me canso. Sabe, eu gostei muito da resposta das irmãs. Quando foi: criança dá trabalho ou não? Algumas irmãs falaram: criança não dá trabalho, criança dá fruto. E é verdade. Sabe, se você for um homem ou uma mulher que dá fruto, acredite, de alguma maneira, tudo que você pede, o Senhor está ali presente. Sabe, tem um versículo que eu gosto muito, eu queria que projetasse para mim. Por quê, pastor? Porque existe uma chave espiritual. Uma chave espiritual. E quando Jesus, ele entrega essa chave para Pedro. Que chave era essa? Era a chave do reino de Deus. A palavra de Deus fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando você assume responsabilidade, um homem que casa, ele assume responsabilidade. Um homem que tem filho, ele assume responsabilidade. E Jesus, na verdade, ele dá uma chave espiritual para nós. Quando uma das coisas que ele deixa muito claro na grande comissão, ele fala: ide e gerar, ide fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, instruindo. Sabe, queridos, nós fomos chamados para isso. E parece que quando você entra nesse ciclo virtuoso de evangelizar, de batizar, de abrir a sua boca e falar das boas novas, existe uma chave na sua oração poderosa. Às vezes você fala: pastor, eu estou orando, mas parece que não acontece nada. Mas existe uma chave que está lá em João 15,16. Projeta para mim. Tem uma parte lá no finalzinho tão poderosa, irmãos, que às vezes a gente passa despercebido. Sabe, às vezes você fala: nossa, eu estou aqui, vou dar uma chance para Deus. Não, não. Você não está aqui por acaso. Deus te escolheu antes do ventre da sua mãe. E olha o que diz o texto: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Ou seja, Ele te deu uma missão, Ele te deu um propósito de vida. Às vezes você está tão distraído com as coisas,
tão preocupado com os problemas, e essa é só uma distração do diabo, para que você não cumpra aquilo que está na palavra de Deus. E aqui ele fala: olha, eu te escolhi, eu te designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós precisamos agora cuidar dos nossos frutos. E aí ele coloca aqui, ponto e vírgula, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que é isso? É a chave que acessa o reino. Sabe, às vezes você está preocupado com tantas coisas. Como eu vou pagar a conta? Como eu vou fazer isso? Essa é só uma distração para que você não dê fruto. Mas quando você é despertado pela verdade da palavra de Deus, fala: pera lá, enquanto eu estou dando fruto, enquanto eu estou gerando, enquanto eu estou testemunhando, de alguma maneira, no meio desse processo, fala: Senhor, eu estou aqui agora, está faltando dinheiro para o encontro, estou levando aqui uma vida. O Senhor vai te dar o recurso, não somente para você, mas também para abençoar outros. Sabe, é quando você vira a chave, e aí você abre a boca, e os céus ouvem, e aquilo que você precisa, Ele libera, no tempo certo, na medida certa. E quanto mais você vai amadurecendo, mais você vai recebendo. Pastor, cadê a graça então? Alguns vão questionar. Porque eu tenho uma palavra de prosperidade, parece que não aconteceu ainda. Pois é, às vezes não aconteceu, e essa é a graça de Deus na sua vida. Talvez se Deus desse tudo que Ele tem para você hoje, talvez você ia se machucar e machucar a outros. Pastor, explica melhor. Meu filho tem só 13 anos. Se eu der uma Ferrari para ele, talvez ele se machuque e machuque a outros na rua. Quantos estão compreendendo? Isso é graça e favor de Deus. Talvez se Deus te desse todas as promessas hoje, talvez você ia sair correndo. Mas no tempo oportuno, Deus não esquece das promessas. E elas vão acontecer. Basta você crer e abraçar o propósito de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos ceiar agora. E eu não creio que Jesus morreu naquela cruz só para que você seja salvo. Não creio nisso. Muitas pessoas, elas param aí. Ah, eu já estou salvo. Não, não. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida vai muito além disso. Ele morreu naquela cruz para que você tenha a oportunidade de se tornar como Ele. Para que você tenha a oportunidade de acessar e se apropriar de todas as promessas que Deus tem para você. Para que, não apenas para você ser salvo, mas mais do que isso, Ele morreu naquela cruz para que você pudesse governar com Ele. Para que você se torne mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu creio que é isso que Deus tem para nós como igreja. Se você crer e se apropriar de toda a verdade da palavra de Deus, você abraçar ela e falar: é isso, eu entendi agora, eu quero abraçar o propósito de Deus, eu quero viver, é Ele que é minha fonte, é Ele que é minha alegria. Sabe, quando você está misturado, você procura tantas coisas no mundo, mas depois você descobre que as coisas não te preenchem, porque Cristo, quando fez você, Ele fez a imagem e semelhança dele. Cristo é a mão, nós somos a luva, é o mesmo formato, e só Cristo consegue preencher a luva.
Por isso que às vezes você conquista tantas coisas que te traz uma alegria, mas ela não permanece. Porque só Deus pode nos preencher verdadeiramente. Isso não quer dizer que casamento, os filhos dão alegria, os netos e coisas materiais. Não, elas dão sim. Mas eles não são tudo. Cristo é tudo. Só Ele verdadeiramente nos fortalece. Sabe, antes de partir, Jesus falou: olha, Ele falou a respeito da Santa Ceia, para que todas as vezes que nós nos reuníssemos, nós lembrássemos da morte dele. Eu me lembro quando eu era convertido, eu falava: nossa, podia trocar. Por que lembrar da morte? Mas sabe por que Ele fala isso? É para que todas as vezes que nós nos reunimos, nós lembrarmos do amor de Jesus. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus se fez maldito no meu e no seu lugar. Foi ali a expressão máxima de Deus por mim e por você. Sabe, com esse entendimento, nós vamos orar agora consagrando os nossos elementos. Amém? Está com os elementos aí, Cauã? Aleluia. Erga o seu pão. Ore ao Senhor, fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque eu creio que o Senhor me amou primeiro naquela cruz. Obrigado, Jesus. Eu sei que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu sustento. Tu és o meu escudo. Obrigado, Jesus. Erga o cálice. Fale assim: obrigado, Jesus, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança. E se hoje nós podemos acessar o Teu reino, é porque esse sangue pagou um alto preço na cruz do Calvário. Esse sangue apagou todo escrito de dívida que estava sobre mim. Obrigado, Jesus, porque hoje não tem mais nenhum peso, nenhuma condenação sobre a minha vida. Hoje eu sou livre para Te adorar, para testemunhar do Teu amor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou. Se você já orou, A morte enfrentou. adore o Senhor nesse momento. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vai parar Teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre
Aleluia. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Nós cremos, ó Deus, que no terceiro dia você ressuscitou e você vive entre nós, e nós somos gratos. Oh, Senhor, eis-nos aqui, os seus discípulos, para que nesses dias, ó Deus, nós possamos, debaixo da tua graça e do teu favor, fazermos coisas maiores do que o Senhor fez. Leva-nos, ó Deus, a uma medida maior, como foi ministrado nesses dias, no próximo nível, Senhor, para que nós possamos experimentar em 2026 o ano da multiplicação. Oh, Senhor, eu quero profetizar que 2026 você vai experimentar de coisas maiores sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai ser frutífero como nunca foi antes, porque a palavra do Senhor, ela é viva e vai se cumprir em 2026, no ano da multiplicação. E você, se você crê e tem um coração grato, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Nós estamos encerrados, mas dá um glória a Deus e abraça o seu irmão, fala que bom que você está aqui. Aleluia, aleluia. Vale, o ano que vem, o ano da multiplicação, seremos ainda mais em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos encerrados. Os nossos visitantes